O assunto é gestão de ambulatórios, mas quando se fala de ambulatório, ele não é uma situação isolada, né? Para você trabalhar no ambulatório, ele está ligado a atividades de enfermaria, do centro cirúrgico, no meu caso, como eu sou cirurgião, está ligado ao centro cirúrgico também. Então, na verdade, como você coordena todas essas atividades, mas que começa no ambulatório, né? Então, só para a gente entender o cenário, um hospital das clínicas, um hospital terciário, portanto, é maior complexidade, um hospital universitário, portanto, está envolvido em ensino nisso, é um hospital de referência, portanto, ele atende 26 municípios dessa região, é um hospital público, portanto, é um hospital do SUS, de forma que tudo isso tem suas implicações em como a gente atende e as interfaces que isso tem, né? O que são as demandas de um ambulatório, por exemplo, né? Então, nós temos atividades assistenciais com o paciente, então, de preferência, de acordo com as necessidades da população, nem sempre, que eu já conheço ambulatórios que foram abertos não a ter necessidade do doente, e sim de outros interesses, e de preferência dando os tratamentos de acordo com as diretrizes internacionais, utilizando as melhores tecnologias possíveis. Mas no ambulatório, nesse nosso caso, é ambulatório de ensino, e no nosso caso tem alunos de graduação, que é do 3º ano, 5º ano, como também residentes do 1º ano de cirurgia, 3º ano e 4º ano. E também tem atividade de pesquisa para desenvolver nessas atividades. E nosso público-alvo, cliente, entre aspas, tem o Estado, portanto, nós temos que atender as demandas da população, temos que também atender demandas dos diferentes setores do hospital. Por exemplo, é uma contrarreferência, o setor da nefro ou da cabeça e pescoço, etc. Tem algumas demandas. Tem a demanda dos próprios pacientes, tem a demanda dos alunos, de ensino, de aprendizagem, dos residentes e muitas vezes em equipe multidisciplinar, como também dos médicos assistentes. Eles estão atendendo, mas ele também tem uma necessidade, porque senão a gente não vai fixar essa equipe no nosso ambulatório, senão eles vão adquirir conhecimento dele, daqui a pouco eles vão embora. Então, a gente tem essa demanda para atender e de forma similar dos docentes. E, só para ter uma ideia, essas demandas são diferentes e em graus diferentes em diferentes setores. Então, se a gente não coordenar isso, alguém vai sair perdendo. E muitas vezes são o elo mais fraco que acaba perdendo, às vezes o ensino, às vezes o... Então, essa visão do conjunto é necessário no atendimento. Então, quais são as dificuldades que a gente encontrou antes da gente conversar com o professor André? Então, uma população que a gente atende é uma população muito heterogênea, muito vulnerável, pacientes do sistema público de saúde, que envolve profissionais de níveis variados de formação e de qualificação, tem desde aluno até residente e assistente. Tem um intenso fluxo de informações, que a gente tem que lidar com isso, e uma intricada sequência de atividades, né? Em relacionamento entre pacientes e unidades, eles têm que fazer exame de sangue antes de fazer a tomografia, ou ele tem que fazer uma serografia antes de fazer uma endoscopia, eles têm que voltar para o ambulatório com os resultados, então a sequência de atividades precisa ser seguidos. De forma que alguns anos atrás, quando a gente começou esse ambulatório, tem um excesso de pacientes no ambulatório. Chegava no ambulatório, nunca sabia quantos doentes tinha naquele dia, né? Surgiam de tudo quanto é lugar, né? O tempo médio de espera para essas consultas era maior que 2 horas. Alguns pacientes retornavam no ambulatório sem ter realizado os exames que tinham que ter feito. Ou eles voltam tendo realizado o exame, mas sem o resultado dos exames. No fim, a gente é um pouco resolutivo. O doente chega lá e não resolve. Imagine que esse cenário não é estranho para muita gente, né, em muitos setores de saúde. Alguns pacientes perdem as consultas e eles chegam lá 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, numa situação em que a gente não mais resolve o quadro deles, né? E para tentar resolver isso, o brasileiro, nós sempre tentamos achar um jeitinho e dar um retorno de segurança para eles. O que é um retorno de segurança? Vamos marcar um retorno em 3 meses só para não perder ele de vista. Então, não resolve o problema dele e vai tendo retorno de segurança. Tem pacientes que a gente vê que tem 15 retornos de segurança, não resolveu o problema dele ainda, né? E um problema que a gente sempre tem é 10, 15% de faltas nessas consultas, né?
Da mesma forma, se eu perguntar para vocês, vocês sabem quantos doentes tem no seu ambulatório que estão sendo seguidos? Por exemplo, no Núcleo de Saúde da Família a gente tem porque é um ambulatório circunscrito, mas em outros ambulatórios, quantos doentes você tem em seguimento? Quais são as doenças que vocês seguem nesse ambulatório? Né? E quantos desses pacientes estão no meu caso, cirúrgico, estão pós-operatório? Quantos estão esperando cirurgia? Quantos estão em neoadjuvância? Quantos têm adjuvância? Quantos receberam alta? Quantos faleceram? Como é que você tem ideia do que está acontecendo? E, muitas vezes, tem um tempo de espera longo para as cirurgias, né? E pacientes mais complexos acabam ficando para trás, porque, não, esse paciente não está pronto, deixa ele para trás. Não, um outro paciente está pronto, vamos colocar ele. Então, doentes mais simples acabam sendo operados antes, e os doentes mais complexos, que precisam da gente, acabam ficando para trás, né? E como eles ficam para trás, fica repetindo os exames. Venceu aquele, tem que repetir de novo, porque perdeu o prazo. E para tentar, como eu falei, o ambulatório está ligado ao centro cirúrgico e assim por diante, acabamos fazendo overbooking no centro cirúrgico. Isso gera trabalho para quem está no centro cirúrgico, montando a mesa cirúrgica, agendando uma série de coisas, e não vai operar. E o doente também, ele tem que se programar para vir para o hospital. Ele chega, é feito os exames, mas ele não é operado. Porque não, e a gente já tem que ter tem que ter tudo isso planejado. E por fim, quais são os nossos resultados? Quais são a mortalidade perioperatória? Qual é a sobrevida dos nossos pacientes? Qual é a taxa de complicações? Os usuários estão satisfeitos com o nosso trabalho? Eu acredito que todo doente deve saber, isso deve estar claro para quem chega. Não é dizer qual é a taxa de mortalidade após uma gastrectomia. Eu não posso citar os dados dos Estados Unidos, por exemplo. É outra situação. Qual é nosso resultado? O doente tem direito a saber isso, né, quando ele chega. Não? Qual é a chance dele sofrer complicações? Né? Então, temos que saber os nossos resultados. Como também a população em geral tem que saber quais são os resultados de cada setor, porque eles estão bancando o nosso serviço. Né? Eles têm direito de saber isso. Portanto, tentamos mapear tudo o que acontece, trabalhando junto com a Gabriela, com o professor André, e através do CIPOC, nós mapeamos todas as atividades que acontecem dentro do ambulatório. Isso gerou esse diagrama. Eu sei que vocês não conseguem enxergar, mas é só para mostrar, desde o momento que ele chega na consulta, até a resolução dele, que no nosso ambulatório é um evento cirúrgico ou algum procedimento que é realizado, tem série de eventos que acontecem aqui, né? E nós mapeamos isso, então nessa coluna onde é feito o atendimento pela equipe multidisciplinar, essa é uma atividade que acontece nos bastidores, que é muito essencial para que cada encontro com o doente torne mais eficiente, né? E tem uma atividade de coordenação para direcionar essas atividades aí, né? Tentei destrinchar isso, por exemplo, só para ter uma ideia, uma consulta está agendada, mas a gente tem que verificar se naquele dia a gente consegue atender esses pacientes, porque se superar nosso limite, não adianta ele vir, porque nós vamos atender mal aquele paciente que está acima da nossa capacidade, como também atender mal os outros que já estão agendados. Isso não é correto, quer dizer, cada um tem seu espaço e ele merece melhor atenção naquele dia. Então, se está acima da nossa capacidade, você tem que saber qual é a sua capacidade. Aqueles que estão acima, tem muitos doentes que estão marcados, mas que não fizeram seus exames. A gente pode reagendar eles, ou, se ele não pode esperar muito tempo, a gente tem que antecipar o exame para que quando ele chegue, os exames estejam prontos. Então, você tem que conhecer o caso para isso, né? Então, a gente analisa pelo prontuário, gera uma planilha e assim por diante. Uma vez visto tudo isso e reagendado os pacientes, você tem que saber, entre esse paciente, quem que pode atender cada caso melhor. Porque lembre-se que nossa atividade no ambulatório não é só assistência, ele também é ensino. Então, tem alunos do 3º ano, alunos do 5º ano, alunos residentes do 1º, 3º, 4º ano. Então, esse paciente vai ser atendido por quem? E, por fim, ele é discutido com o assistente e assim por diante. De forma que ele gera essa planilha. Vocês vão ver que nós temos quem são os doentes, qual é a situação, se ele está vindo um caso novo, um retorno, quem vai atender ele, R1, R2, R3, assim por diante, aluno, um breve resumo, de forma que quando ele chega, ele já sabe o que ele tem que estar atento a quê naquele paciente, né?
esse paciente fica atento porque ele está atrasado em sua cirurgia ou qualquer porém que esteja, ele tem que repetir a biópsia porque essa biópsia não está clara e assim por diante. Então, quando ele chega, já sabe o que tem que ser feito, facilita o atendimento, torna mais ágil, ele não vai chegar ninguém sem exames prontos, né? E assim por diante. A partir dessa planilha, a gente consegue gerar o planejamento mensal ou para frente, quais são as cirurgias. Então, o doente já sai com o dia estimado, fala, provavelmente eu vou operar tal dia. É claro que a gente pode ter uns ajustes aí, sempre tem que, isso também tem que estar dentro do seu planejamento, porque de repente chega um paciente com neoplasia, eu preciso dar prioridade, então a gente consegue mexer com isso, né? De forma que você vai ver que nós temos ideia por dia quais são as cirurgias que estariam agendadas aí. E depois disso, por fim, isso gera uma planilha geral, portanto já sabe todos os doentes que estão no nosso ambulatório, individualmente, qual é a situação dele, se ele está em acompanhamento, se ele está de alta, se ele está em pós-operatório, se ele está investigando, se ele está em adjuvância, neoadjuvância, assim por diante. E qual é a doença dele e alguma informação a mais que a gente coleta aí. Então, com isso, a gente tem agora a ideia de qual que é a nossa situação do ambulatório. Quer dizer, quantos pacientes? Tem 1.621 pacientes em nosso ambulatório que está circulando. A doença principal é a neoplasia gástrica, em seguida por megaesôfago. Então, temos um número considerável de gastrostomias e neoplasia de esôfago, né? Com isso, a gente tem uma ideia como é que está, em que situação que eles estão. A maior parte deles estão em acompanhamento pós-operatório, é um ambulatório cirúrgico, né? Nós temos alguns altas, né? 13% de altas, 10% de óbitos e algumas 15% de faltas, mais ou menos. Essa é uma coisa que a gente tem que abordar ainda, né? De forma que, entre os problemas que nós encontramos, o excesso de pacientes já resolvemos, retorno antes de ter realizado exames também resolvemos, retorno antes de ter resultados do exame também está resolvido, eliminamos o tal de retorno de segurança, mas ainda temos que trabalhar com o tempo médio de espera que nós estamos trabalhando em como fazer isso, aqueles doentes que esperam 3, 4 horas para a consulta, né? Como também aqueles pacientes que perdem a consulta e retornam com doença, a princípio não encontramos isso, mas tem que ter mais tempo de acompanhamento para ter uma ideia se isso foi resolvido com esses ajustes que nós fizemos. E os 10 por 15% de faltas ainda não conseguimos resolver, precisamos pensar em maneiras de lidar com isso. De forma que já conhecemos o número de pacientes em segmento, conhecemos o perfil de doentes que estão atendidos, em que situação que eles estão, e como também não temos mais o problema dos doentes mais complexos ficando para trás, e já são agendados, a gente tem que trabalhar para operar eles em tal dia, né? Overbooking não é uma coisa que a gente não fazia já, mas tem que sempre ficar de olho em nossos residentes, porque eles têm vontade de operar mais, e esse mês acabei pegando um dos meninos tentando fazer overbooking e falando, não tem cabimento, negócio desse. O paciente chega, interna, ele tem que fazer todo exercício de acertar a sua vida lá fora para vir internar e não vai ser operado. Não pode acontecer esses tipos de eventos, né? E os nossos resultados, a mortalidade perioperatória. É importante você ter uma ideia de tudo isso, porque a gente adota protocolos internacionais aqui. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, a sobrevida, agora falando da minha área, de ressecção do esôfago, em 2015 é menos de 5%, mortalidade perioperatória. Estado de São Paulo, como é que nós estamos? Em 2014, 25% ou quase 1 em cada 4 pacientes acabam falecendo. E aí, como é que nós estamos? Então, não dá para falar de literatura para o doente, para dizer, qual é a sua taxa de mortalidade perioperatória de uma esofagectomia? Né? Não é 5%. Igual aos Estados Unidos, não é. Nossa realidade é diferente. E mesmo, da mesma forma, isso tem implicações em protocolos que nós vamos adotar aqui, né? De forma que, conhecendo isso, e a nossa mortalidade para esofagectomia era quase isso, era quase 19%. Com esses ajustes que a gente fez, chegou a estar em 11%, e a nossa meta agora é chegar a menos de 5%. Né? Da mesma forma, a segunda cirurgia que a gente faz mais que são as gastrectomias,
essa era a nossa curva de sobrevida antes. Com alguns ajustes, esse aqui melhorou. Então, é isso que a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo no seu ambulatório. É essa informação que a gente precisa passar para o doente. Eu posso dizer com segurança, falar, olha, nosso resultado é esse. Ele tem direito de saber disso antes de ir para a cirurgia, antes de continuar seguindo com a gente. Né? De forma que nós temos os nossos resultados agora. Sobrevida ainda está cedo para dizer. Alguns procedimentos a gente consegue ter uma ideia. Mas não tem que esperar 5 anos, 6, 7 anos para ter uma ideia disso. Como também taxa de complicações e satisfação dos usuários. Né? De forma que, agora, o que a gente pode fazer? Esse trabalho é muito intenso para cada ambulatório e tem que manter isso sempre. Então, nós temos que ter uma forma de automatizar essa confecção dessas planilhas. Né? Nós trabalhamos através daquele fluxograma, conseguimos falar com o pessoal do TI e está praticamente automatizado essas planilhas. A gente tem isso já antes, todas as informações necessárias já antes do ambulatório, como também depois do ambulatório a gente tem as informações já atualizadas, pelo que já é preenchido no sistema dentro do HC. Temos que facilitar o contato do nosso paciente com a equipe, portanto, agora, no nosso caso, nós temos, o RI4 tem um celular e os doentes têm acesso direto com a nossa equipe. Né? Da mesma forma, incorporar o agendamento cirúrgico de forma mais amigável dentro do sistema HC, a gente tentou começar a trabalhar aí com isso, mas agora o hospital adotou um novo sistema de informação, o projeto IRIS, então no momento a gente não conseguiu avançar isso, nós vamos ter que esperar o desenvolvimento dessa tecnologia, desse novo sistema para avançar nesse sentido. Né? Temos que avaliar maneiras para reduzir as faltas, né? E de tudo que eu falei, talvez o papel, talvez a mensagem que eu quero deixar, ou pelo menos o que nós sentimos nesse é ter esse papel de alguém que gerencia tudo isso. Agora, se imaginar que o docente vai fazer isso, não vai. Porque tem muita coisa para fazer e não tem como... Isso é muito intenso, alguém tem que fazer isso. Agora, se eu falar para a administração, eles vão me matar. Falar, tem que contratar alguém para isso? Não necessariamente. Eu acho que talvez tem que reimaginar a nossa forma de trabalhar, porque nós temos gente, não podemos pensar em equipe de enfermagem, trabalhando só em enfermagem, fisioterapia só em fisioterapia, assistente social só assistente social. A gente não conversa, né? Falamos que temos equipe multidisciplinar, mas não temos. A gente não trabalha junto e não tem essa conversa aí. Né? Então, acho que esse papel do gerente é importante. Como ter esse gerente, ou quem desenvolveria esse papel, é uma coisa que talvez a gente precise discutir. Né? De forma que a gente vai chegar no Hospital do Futuro, que nessa referência que descreve bem, como tem um documento do Reino Unido, qual seria esse papel, como seria esse Hospital do Futuro, ele é baseado em alguns pilares, que é Progressive Patient Case, quer dizer, juntar os doentes que necessitam de tratamento similar numa unidade, por exemplo, unidade coronariana, ou terapia intensiva, ou unidade de transplante de múltiplos órgãos, de forma que eles estão alocados onde eles teriam os recursos, ou eles têm mais expertise, e não por órgãos, talvez, que não seria mais adequado. E também o patient-centered approach, quer dizer, abordagem com o doente, né, ou paciente, ou população, no centro da atenção, e não o doente adaptar ao hospital. O hospital e o serviço têm que adaptar à necessidade do doente, né? E não vice-versa. E, claro, o Lean Approach, que acho que foi abordado agora há pouco, então não vou alongar mais nesse assunto. De forma que, é isso que eu ia comentar, esse é o trabalho que a gente tem feito, e eu preciso agradecer algumas pessoas que ajudaram isso, a Lígia, que está aqui, trabalhou como residente da enfermagem, ajudou a gente a montar todo esse sistema e alimentar isso. Gabriela e o professor André, que ajudou a gente a imaginar esse processo e mapear tudo isso. E, é claro, a equipe da cirurgia digestiva, do qual eu faço parte, em especial o Dr. João Miro e o Dr. Gustavo Mota. Obrigado, gente.